Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e esta é a segunda temporada do podcast Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian. E agora, nessa segunda temporada, comigo, Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção nesta segunda temporada da Toca Livros. Mestre Divino Dante Gallian, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. E você? Também, tudo jóia. Vamos ao quarto episódio da nossa segunda temporada. Hoje falando sobre um tema bastante interessante. Essa época de fim de ano é uma época em que esse tema volta à tona, principalmente naquela esperada mega da virada, mestre. Eu tô falando da sorte. Opa! E a gente vai falar da sorte. Eu não sei você, eu nunca joguei na loteria, não que eu não acredite, meu avô jogou na loteria a vida inteira, morreu sem ganhar na loteria, mas sorte é sempre bom, né, Dante? Então, vamos aproveitar a época do ano aí, vamos falar um pouquinho dela? Diz que sorte no jogo, azar no amor, né? Então, assim, eu tô com 30 anos de casado, 5 filhos, assim por diante, então nunca ganhei porcaria nenhuma, nem na loteria, nem na roleta, nem nas cartas. Tô muito feliz, Ricardo, tô muito feliz. Eu não tô 30 anos, eu tô há 18, tenho um filho também, nunca joguei sequer, mas tô muito feliz no amor, então sigamos assim, né, Dante? Vamos em frente. Mas vamos falar da sorte a partir de um clássico que nem é tão antigo assim, mas é um clássico, evidentemente, que é o belíssimo O Velho e o Mar, do escritor estadunidense Ernest Hemingway. E tem uma passagem, Dante, eu acho que você vai se recordar, porque eu sei que você conhece bem essa narrativa também, que no início, mais ou menos, da obra, o Hemingway, por meio dos seus personagens, do seu narrador, nos coloca o seguinte: cada dia é um novo dia. É melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, se a sorte me sorrir, estou preparado. Mestre Dante Gallian, até me enrolei aqui, Dante, porque é uma questão que eu vira e mexe, eu me pego pensando sobre ela, Dante. Eu queria ouvir você, que é o seguinte: a sorte, de fato, por si só, existe, ou é preciso, como nos propõe aparentemente Hemingway, trabalhar muito para conseguir alcançá-la? A sorte é um mistério, Ricardo. E o mistério, né, é algo que a gente tem que se utilizar de outros elementos do que simplesmente o aspecto racional para tentar explicar. Claro que existe toda uma reflexão em torno da questão do aleatório, né, do estatístico, né, quando se fala de sorte. Só que isso não resolve muita coisa, né? Quando você vai jogar na loteria ou vai fazer um jogo de azar e um estatístico te diz que você tem em outro 15 milhões de possibilidade de acerto, como é que você vai garantir que esse saia ou não saia, entendeu? Então, é claro que tem o aspecto estatístico, é óbvio que tem os aspectos circunstanciais. No entanto, né, eu acho que essa ideia de sorte nos remete para algo que é muito interessante e que talvez os antigos tivessem mais familiarizados ou mais prontos para lidar do que nós, que é a questão de mexer, como eu dizia, com a questão do mistério, né? De aceitar o mistério. Na mitologia, por exemplo, né, havia uma deusa da sorte, né? Assim como também havia uma deusa da oportunidade. Quem, né? que era a deusa da sorte, Dante? Eu agora não estou me lembrando o nome dela, não lembro o nome dela. E se eu tiver sorte até o final desse... até o final desse... Com a licença do trocadilho, né? Se eu tiver sorte, eu lembro o nome dela, se ela me ajudar. É uma das musas. Eu vou pesquisando aqui enquanto você fala, vamos lá. Tá bom. Tique. A produção nos ajudou aqui. Muito obrigado, produção. A deusa da sorte é a Tique, exatamente. E é interessante porque, na verdade, o que acontece, né? Esse trecho que você citou aqui do Hemingway, né? Na filosofia do velho Santiago, que é o pescador, que é o personagem principal e que é ao mesmo tempo o narrador do livro, né? Ele traz uma perspectiva muito interessante no sentido de que, na vida, nós não temos o controle de tudo. Na vida, a gente está meio como que um ser solto à mercê de forças misteriosas incomensuráveis, né? E que a nossa vida é tão frágil. Estar vivo é quase um milagre, para não dizer efetivamente que é um grande milagre.
aceitar isso, né? Mais do que criar uma angústia muito grande, porque o que acaba trazendo angústia no final das contas? É a ilusão de que o manter-se vivo, né, e o manter-se bem, o manter-se seguro, depende exclusivamente de nós. Depende do nosso esforço, da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa competência, né, da nossa performance. Claro que isso é importante. Olha só o que o Santiago está dizendo para nós, né? Eu prefiro fazer as coisas sempre bem, mas é melhor ter sorte. Então, o que acontece é essa sabedoria que o Hemingway nos traz através desse conhecimento, dessa experiência tão raiz, né? Tão profunda, quase tão profunda como os próprios mares no qual o velho Santiago pesca, né? Mostra efetivamente que não dá para culpabilizar nem os deuses, né? Nem a Tyche e nem a si mesmo. O que a gente observa hoje em dia, né, Ricardo, há um excesso, né, de culpabilização própria. Com certeza. Né? Ou nossa ou do outro, né? Mas alguém tem que ter culpa. Exatamente. Quando, na verdade, né, ficaria tão mais fácil se a gente aprendesse aqui com o velho Santiago, do Ernest Hemingway, né, que tem, apesar de ser praticamente analfabeto, de ser uma pessoa extremamente simples, que vive do trabalho das suas mãos, assim por diante, o que ele conseguiu compreender, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência? De que a vida é esse conjunto de elementos misteriosos e de elementos compreensíveis, de elementos incontroláveis e imponderáveis e elementos controláveis e ponderáveis, e que o que a gente faz? Tentar fazer daquilo que nos consta, daquilo que nos é possível, o máximo possível, lembrando que nós não somos capazes de tudo. De que nós estamos no meio de um oceano, que é a vida, que o tempo muda a todo momento, que assim como agora o sol e o céu estão livres e belos e despejados e assim por diante, no momento seguinte tudo pode mudar. Né? Pode vir um furacão, pode vir uma tempestade, pode aparecer um tubarão, como de fato aparece na história várias vezes. Então, essa perspectiva de que é possível que você tenha sorte, e é interessante porque quanto mais você colabora com os deuses, mais os deuses colaboram com você. Né? Há um certo jogo aí, né? Isso é uma coisa que vem também na mitologia, que vem de Homero. Homero assim trouxe isso com Ulisses, né? Exatamente. Então, o que o Hemingway traz é atualizar essa sabedoria desse equilíbrio, né, entre aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim, mas que é tão importante quanto aquilo que depende de mim. Quando a gente tem essa compreensão e de que os resultados da nossa vida não dependem apenas de nós, né? Mas por outro lado também não dependem só dos outros, né? Mas que é nesse jogo, né? De novo voltamos aqui à velha e boa questão da justa medida, né? Que nós comentávamos há pouco quando falávamos no outro podcast, no outro episódio que a gente falava com Oscar Wilde, né? Então, assim, essa justa medida entre aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim é o cerne mesmo dessa sabedoria e talvez a percepção mais evidente e, ao mesmo tempo, mais coerente da nossa relação com a sorte. Né? Então é um pouco aquela história, né? Quer dizer, eu não tenho sorte, eu não ganho nunca na loteria, mas eu também não jogo. Não jogo. Então, assim, tem que estar no jogo, né? Claro. Tem que estar no jogo, e quem está no jogo está com a possibilidade de ganhar e de perder, né? E o legal de estar no jogo é estar jogando. Não é nem o estar ganhando ou estar perdendo, né? É óbvio que a gente quer ganhar, mas se a gente perde também, a gente sabe que faz parte do jogo. No livro, o Hemingway coloca isso muito bem. Quando começa a história, a narrativa, né? É uma novela curta, o Santiago está há muitos dias, mais de 40 dias, sem ter pescado nada. Acho que são quase 3 meses, na verdade, né? Então, assim, ele sai para o mar, né, com aquela pecha de azarado, né? Agora, apesar de ele reconhecer que ele está com azar, isso não o impede de levantar a cada dia de manhã, pegar o barco, pegar a linha, o anzol e assim por diante, e sair todos os dias tentando fazer o melhor
para, quem sabe, a sorte ajudar. Fazer as coisas sempre bem, como ele mesmo coloca, né? Exatamente. Mas é interessante, né, Dante? Porque nessa mesma narrativa, essa questão da sorte aparece muito, né? Até pelo próprio contexto da narrativa, né? Um pescador, às vezes o pescador, claro, tem que ter talento, mas também tem que contar com a sorte, esses fatores imponderáveis que você colocou. Mas um pouco mais adiante nessa narrativa, tem uma passagem que o Santiago, ele coloca que ele gostaria de comprar um pouco de sorte se houvesse algum lugar onde a vendesse, né? E ele até coloca que ele aceitaria um bocado de sorte, fosse qual fosse a forma como ela viesse para ele, e pagaria o que pedissem por ela, porque ele tá justamente naquele momento em que ele não pega nada, né? Quer dizer, ele começa a ficar desesperado com aquela situação. No entanto, nesse mesmo trecho em que ele fala que ele aceitaria um bocado de sorte, fosse qual fosse a forma como viesse, que ele pagaria por ela, ele começa esse pensamento falando o seguinte: a sorte é uma coisa que vem de muitas formas. E quem é que pode reconhecê-la? Aí, para encaminhar aí para o final do nosso episódio, Dante, eu te pergunto: como reconhecer a sorte quando ela se apresenta à nossa frente? A gente tem que estar aberto, né? Eu acho que assim, aberto porque, de fato, como a sorte tem muitas faces, às vezes aquilo que a gente olha e vê como azar, na verdade é a sorte disfarçada. Então, o primeiro ponto que eu acho que o Hemingway nos traz através daqui da sabedoria do Santiago, né, é desconfiar da sorte. Sim. No bom sentido, claro, entendeu? Claro. E antes mesmo de desconfiar da sorte, porque a sorte é brincalhona, né? Como a maior parte dos deuses, né? Sim. Os deuses, em geral, eles se disfarçam, eles enganam. Eles tiram uma com a nossa cara, né? Exatamente, porque, na verdade, os deuses estão o tempo inteiro jogando conosco, né? E essa coisa é interessante porque essa perspectiva, essa sabedoria arcaica, né, que a gente foi esquecendo, a gente esqueceu que a vida é uma brincadeira. A gente leva a vida muito a sério, né? A gente leva muito a sério. E os deuses são muito brincalhões, né? Aliás, não só os deuses gregos, né? Se você pega o deus bíblico, né? Por exemplo, na negociação entre Abraão e Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e tal, você morre de rir, né? Porque Abraão fala assim, e se tivesse... Ele falou que vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Aí ele fala para Abraão, eu vou destruir e tal, porque não tem uma pessoa que se salve. E aí Abraão fala assim, mas Yahvé, e se tivesse pelo menos aí umas 100 pessoas que fossem boas? Você salvava? Se tivesse 100 pessoas, eu salvava. E se tivesse, vamos supor, então, olha, você não me leva a mal e tal, 40. Tá bom, 40, e assim vai, você entendeu? Esse espírito brincalhão, né? Até de negociação, bastante ao estilo de mercado oriental, né? Eu acho tão divertido, né? E se a gente perceber na literatura, na mitologia, até na própria Bíblia, a gente vai perceber isso. E como a gente perdeu isso, nossa relação com o transcendente, com o divino, né? Ficou uma coisa tão séria, tão solene, quando na verdade não devia ser assim. É porque, né, a gente tem se levado muito a sério, né, Exatamente, por isso que eu tô falando. Além de desconfiar da sorte, ou melhor, antes mesmo de desconfiar da sorte, a gente tem que desconfiar da gente mesmo. Quando a gente começa a construir uma imagem da gente mesmo como seres muito sérios, né, muito bem constituídos, né, que tem controle sobre si próprio, que nunca erra e assim por diante... Deu ruim. Deu ruim, porque aí... a gente se fecha. É verdade. A gente se blinda, né? E aí, de fato, quer dizer, de uma maneira inconsciente, achando que a gente está arrasando, achando que a gente é a última bolacha do pacote, o que a gente está fazendo? A gente está se fechando para a própria sorte. Porque o que a sorte pede para nós? A sorte pede para nós a abertura. A sorte pede para nós um espírito de alegria, um espírito de brincadeira, um espírito de celebração. Quando a gente dá sorte para sorte, ou quando a gente corre o risco até de dar azar, a sorte chega. E quando a gente, de certa forma, desenvolve essa capacidade de desconfiar de si mesmo e de rir de si mesmo, curiosamente, a gente também se torna mais capaz, mais habilitado
para reconhecer a sorte nos seus disfarces, mesmo quando ela aparentemente chega como uma notícia ruim, como uma tragédia, como uma doença, como um desafio, como algo negativo, né? Que depois que a gente vivencia, depois que a gente aceita e abraça a sorte, do jeito que ela chegar e vier, a gente, como acontece também nos relatos, por exemplo, de Homero, né, nos relatos mitológicos, ela tira a fantasia e se revela tal como ela é. E aí a gente percebe que aquele personagem obscuro, que na verdade estava associado com azar ou com uma coisa negativa, na verdade se trata do nosso próprio bem, da nossa própria felicidade. Perfeito. Eu acho que o recado para quem vai jogar na Mega da Virada tá dado, né, mestre? Acho que sim. É mais ou Garantia menos... nenhuma. Né? Garantia. Joga despretensiosamente, não faça planos precipitados, como chegou a fazer o nosso personagem lá, que a gente comentou num outro episódio, né, Dante, do bilhete premiado de Chekhov. Sim. Faça de maneira despretensiosa. Quem sabe a sorte não lhe sorri, mas se não sorriu também, 2022 vai ser um ano melhor para todos nós, que assim seja. Mas né? assim, Ricardo, você tá esperando, às vezes a gente espera a sorte como 1 milhão, né? Mas na nem verdade sempre, né, ela pode chegar de outras formas. Exatamente. Às vezes de uma maneira ainda mais sortuda, como pode ser, por exemplo, a visita de uma pessoa, o reencontro com alguém. Que vale mais do que 1 milhão muitas vezes, né, Dante? Sem dúvida, vale aí mais que tá. Do que 1 milhão, Fiquem abertos para receber a sorte do jeito que ela quiser entrar. É ela que escolhe, não somos nós. O recado tá aí, não à toa ele é o guru da literatura, não à toa ele é o divino Dante. Cuidado, Ricardo, porque você fica me chamando de divino e os deuses podem ficar bravos, hein? Não, mas eles vão ficar bravos. Fulminado por um raio. Eles vão ficar bravos comigo, Dante. Não, fique você tranquilo. sabe que o pior dos pecados é a híbris. A soberba é você pensar que é Deus, pelo amor de Deus. Não. Eu estou te deusificando, Dante, não é você. Fique tranquilo. Dante, um grande abraço. Foi excelente esse episódio também, como não poderia deixar de ser. E a gente se vê em breve em mais um episódio da 2ª temporada do Leia a Bula. Valeu, Dante. Até a próxima. Valeu, Ricardo. Até mais. Um abração. Abração, Leia a Bula, 2ª temporada. Um podcast com Dante Galian e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu!